Tem coisa que lembre mais a infância do que assistir desenhos animados aos sábados de manhã. Não tem nada mais inocente do que sentar com uma tigela de cereal e curtir alguns clássicos animados. Até você crescer e perceber que os seus favoritos da infância estão, na verdade, cheios de implicações estranhas, incertezas e, o pior de tudo, mensagens ocultas. Então se prepare, porque estamos prestes a explorar algumas teorias sombrias sobre desenhos que podem arruinar sua infância. Ah, não. Não sei se eu quero ver isso. Esse personagem dele é muito bonitinho, né? Todo olhudo. As Enfermeiras Joy. Tem a teoria do Ash em Coma, né? Um pouquinho estranho, a do Ash em mas Coma é meu legal. personagem favorito de Pokémon quando eu era criança sempre foi a Enfermeira Joy. Provavelmente porque eu apanhava muito quando era criança. A Enfermeira Joy é a cuidadora amigável e prestativa que Ash encontra pela primeira vez na cidade de Viridian. A primeira no segundo episódio da série de TV. Joy cuida do Pikachu ferido e eles se separam. Até alguns episódios depois, quando Ash encontra uma Enfermeira Joy idêntica na cidade de São várias iguais? Essa Joy menciona que a Joy anterior é sua irmã, mas tem algo claramente errado aqui. Sempre que Ash fere um dos seus chamados amigos em lutas sangrentas de animais, ele corre pro centro Pokémon e surpresa. Lá tá a Enfermeira Joy pronta pra ajudar. Isso até se estende a cidades em outros continentes. Claro, essa Enfermeira Joy tem um penteado diferente, que eu adorei, aliás. Mas, convenhamos, elas são todas a mesma pessoa. Mas isso já é pra gente acreditar que é uma família tão grande assim, que todas as irmãs são idênticas e se tornaram enfermeiras, que os pais delas não conseguiram pensar em outro nome além de Joy. Uma teoria explica isso com uma afirmação simples, embora assustadora, que a Enfermeira Joy é, na verdade, um Pokémon. Embora isso possa parecer ridículo a princípio, começa a fazer um sentido desconcertante quanto mais você pensa sobre isso. Pra começar, explica por que todas as Joys se parecem tanto. Claro, tem uma pequena variação entre elas, mas também tem uma pequena variação entre os Pokémons. Também explica por que elas compartilham o mesmo nome. Enfermeira Joy é a espécie. Embora a Enfermeira Joy possa falar e parecer humana, há muitos Pokémons com aparência humana em Pokémon, como Meow, Mewtwo e Slowking, que também podem falar. Caraca, velho, agora eu tô são atraídos por áreas específicas. Será que a Enfermeira Joy realmente é um Pokémon, por exemplo, prefere mansões. A Enfermeira Joy pode ser igualmente atraída por hospitais, com o desejo de cuidar de Pokémons feridos. Ela frequentemente é vista ao lado do Pokémon Chansey. Isso poderia sugerir que ela é uma evolução alternativa da forma bebê do Chansey, o Rapine. Afinal, seus esquemas de cores são bem parecidos. Embora tudo isso seja convincente, talvez eu esteja pensando demais. Afinal, o Pokémon se passa em um mundo louco e mágico, onde visitar um centro Pokémon não coloca o Ash em uma dívida esmagadora pelo resto da vida. Se isso fosse nos Estados Unidos, ele tá encrencado. Só ambulância que Peppa peculiar. Ai não, gente, Peppa. Hoje em dia eu acho que qualquer pessoa no mundo reconhece a Peppa Pig. Ela é a simpática e charmosa porquinha que ensina crianças pra caramba, sobre... não sei sobre o que. Muito estranho. Até começar a pesquisar pra esse vídeo, eu achava que ela ensinava as crianças sobre como preparar carne de porco com segurança. Aparentemente isso tá errado. Em vez disso, ela brinca com seus amigos e parentes. Cara, no meu tempo, os personagens de desenho animado tinham laboratórios secretos ou se matavam jogando cartas. Na verdade, Peppa Pig eu acho que como eu, algo que se destaca no estilo de arte. Enquanto muitos desenhos animados optam por designs de personagens mais realistas ou expressivos, Peppa é simples, tosca e parece ter sido desenhada por uma criança. Além disso, sempre vemos Peppa de perfil, o que nos permite ver toda a sua gama de expressões faciais. Ou é isso que a gente acha. No desenho, frequentemente vemos Peppa tanto pelo seu lado esquerdo quanto pelo lado direito. E quando isso acontece, ela ainda tá com os dois olhos visíveis, o que significa que se a gente girasse ela, meu Deus, a gente acabaria com algo horrível que nem isso. Por mais nojento que seja, é assim que a Peppa ia ficar se eu usasse olhar diretamente pro espectador. Mas então, o que tá acontecendo aqui? Bom, uma teoria famosa sobre Peppa Pig é que o mundo do programa se passa numa sociedade pós-humana. Você vai notar que todos os prédios em Peppa Pig estão no topo de grandes colinas, o que pode sugerir que foram construídos para se proteger de enchentes e outros desastres ambientais. Depois que os humanos se destruíram através da mudança climática ou da guerra nuclear, os animais formato da Peppa é nuclear mesmo. Só o Césio tem esse poder, mano. Peculiares que ocorreram ao longo do caminho. Outra teoria propõe que para sobreviver a um mundo bizarro, os humanos se transformaram em animais. Meu Deus, cara, mas o pessoal também vai longe nas teorias, né, velho? São todos do mesmo tamanho. Embora exista um ser humano na série, ela também é a rainha. A rainha Elizabeth, galera. Porque ela é o último humano restante, ou o último humano tradicional. E pensar que alguns dias atrás eu não sabia nada sobre Peppa Pig. Agora eu sei que é um
programa infantil distópico, pós-humano e com uma monarquia. Muito papo de chapado. Igreja Católica. Católica é foda. A franquia Carros da Pixar me confunde. Não são os filmes da Pixar favoritos de ninguém. Em termos de bilheteria, não chegam perto de outros sucessos do estúdio. Vou saber que eu dormi no cinema vendo Carros, 3 lançamentos principais, 2 filmes derivados, uma série de curtas e aparentemente 2 séries de TV. Quem é que ama tanto o universo de Carros? Cara, eu acho Carros legal, mas realmente não é os filmes de carros melhores da Disney. Uma teoria sobre carros que você pode ter ouvido é que os filmes acontecem em uma terra pós-apocalíptica, onde os humanos foram extintos e os carros antes do Wall-E, embora seja uma ideia divertida. O mundo de Wall-E Carros 2 é o mundo do Carros viaja pelo mundo do Japão à Itália, e todas as cidades que ele visita são limpas e com infraestrutura bem conservada. Os carros que o apocalipse que destruiu a humanidade tenha ocorrido uma semana antes do filme começar, eu duvido que essas cidades estariam em tão boas condições. A realidade é que Carros passa em um mundo com carros em vez de pessoas, e essa explicação simples traz consigo várias implicações sombrias que a Disney provavelmente não pretendia. Esse é Tony Trejo, que aparece em Carros 2. Tony é um navio de combate litoral. Caramba, igualzinho navio de guerra dos Estados Unidos, projetado nos anos 2000 para expandir a presença militar americana em águas rasas, especificamente no Golfo Pérsico. Isso implica fortemente que no universo de carros, os carros dos Estados Unidos invadiram os carros do Iraque. Daí a necessidade de Tony Trejo. Mas outro motivo para o envio ao Golfo Pérsico foi vigiar as águas iranianas. Isso implica que no universo de carros, a CIA dos carros instigou um golpe de carros no Irã dos carros, instalando seu próprio carro-chá, levando a uma, e eu realmente espero que você imagine isso na sua cabeça, Revolução Iraniana dos Carros em 1979. O que eu tô assistindo? Tudo isso fica confuso. Calma, é só um desenho. Derivado Planes, o personagem Skipper tem um flashback real do seu tempo na Segunda Guerra Mundial dos carros, Meu que Deus, levanta tantas cara. implicações macabras que eu tenho certeza de que você não precisa que eu explique. A última coisa pra considerar é o fato de que o Papa, sim, o Papa de verdade, existe no universo dos carros. É verdade, ele tem anda o Papa por aí Carro. Um pequeno Papa móvel. O Papa Carro no Papa Só móvel. que essa piada também implica que, assim como no mundo real, houve uma tentativa de assassinato contra o Papa em 1981. A existência de um Papa Carro significa que não só há uma igreja católica, mas que também deve ter existido um Jesus dos carros, que foi de alguma forma pregado a uma cruz pelos carros romanos. E cara, faz todo sentido essa teoria. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso também, se tem um Papa. Meu Deus, onde é que isso vai parar? Um é um gênio e o outro é imbecil. Pink Cérebro é um desses desenhos maravilhosos. Eu amava Pink Cérebro. Era um dos meus desenhos favoritos. Obviamente, eu era o Pink. O Pink e o Cérebro. O Cérebro e o Pink. Um é um gênio, o outro é um imbecil. Muito foda. Desculpa, cantar não é a minha. Mas deixando a cantoria de lado, o enredo é que o rato esperto, o Cérebro, quer dominar o mundo. Só que toda semana ele é frustrado pelas trapalhadas do idiota do Pink. Ao longo dos 65 episódios originais, o que impede ele de conseguir dominar o mundo através de planos maquiavélicos, como ser eleito presidente dos Estados Unidos, criar um planeta de papel machê, eu lembro que no Natal ele hipnotizou todo mundo, mano, mas ele se arrependeu. Um time de basquete. Mas pera aí, alguns desses esquemas não parecem muito inteligentes. Eles parecem ridículos. Me diz como é que o Cérebro esperava dominar o mundo ganhando um torneio de golfe. Mas presta atenção, a música diz que um é um gênio e o outro imbecil. Só que a letra nunca menciona qual dos dois é o gênio. Será que o Pink é na verdade o mestre por trás de tudo? Vamos dar uma olhada nas evidências. O Cérebro é um megalomaníaco clássico. Ele é egocêntrico, arrogante e deseja controle acima de tudo. Além disso, como a gente já falou, os planos dele tendem a seguir uma lógica estranha e nem sempre fazem sentido. E perceba que a música fala que um deles é um imbecil. Talvez o Cérebro se encaixe nesse perfil. O Pink, por outro lado, imbecil. Parece ser ingênuo, facilmente confuso e incompetente. Mas quase sempre que um dos esquemas do Cérebro dá errado é por causa das interferências do Pink. Isso fez muitos especularem que o comportamento de Pink é uma farsa, que ele escolheu ficar de olho no Cérebro e frustrar os seus planos, caso ele se aproxime demais de dominar o mundo. No reboot recente de Animaniacs, descobrimos que o Cérebro odeia a humanidade porque foi usado como cobaia de laboratório. Pink, por outro lado, foi usado como degustador de queijos e teve uma vida relativamente despreocupada. Isso poderia explicar por que o Cérebro quer conquistar o mundo, enquanto Pink, que sempre foi o mais amigável dos dois, quer preservá-lo. Queridos cientistas, por favor, tratem os seus ratos de laboratório com respeito. Meu Deus, isso montou um triplex na minha cabeça.
Então, só eu que acho o design do Thomas o trem feio pra caramba. É horroroso. Sério, me sinto maluco eu tinha medo desse bicho quando eu era criança. Com trens de metal com rostos humanos. Gente, já foi meu desenho favorito quando eu era criança. Um filme live action do Thomas. Não, porque ia ser um filme de terror. Esses trens. Pera aí, eles têm corpos humanos inteiros mutilados lá dentro. Uma rápida pesquisa no Google me diz que eu não tô sozinho. Existe até um jogo de terror chamado Charles, eu quero jogar, cara. Sobre essas criaturas horríveis. É muito Mesmo assim, tem algo ainda mais assustador acontecendo no mundo do Thomas, além de trens humanos híbridos. Trabalho forçado. Segundo o falecido reverendo Wilbert Awdry, criador de Thomas e seus amigos, os trens vivos não têm rostos fora de sua casa. Como assim? Se ele sair, ele perde o rosto? É o cenário principal da série. Eu luto com essa informação desde que eu ouvi pela primeira vez. E de qualquer forma que você interprete, é assustadora demais. Ou os trens perdem a sua consciência assim que saem de Sodor, ou pior, eles apenas perdem os seus rostos, o que os torna cegos, mudos e presos nos seus próprios corpos. Isso torna deixar Sodor uma perspectiva sombria para qualquer trem, mas fica ainda pior. Os trens não criam ou governam a sua própria sociedade no único lugar da Terra onde estão vivos. Em vez disso, eles devem obedecer aos caprichos de Sir Topham Hatt, também conhecido como controlador também, né? E se o comportamento imperialista subjacente de um industrial britânico rico e condecorado, que força os habitantes de uma pequena ilha a trabalhar, não te convencem? Só observa como ele se comporta. O controlador gordo coloca os trens para trabalhar e os ameaça constantemente se eles se comportarem mal. Em um episódio, o controlador gordo tá muito ocupado para dar ordens aos trens. Hiro, uma locomotiva japonesa, decide assumir o comando e gerenciar as operações, enquanto o controlador gordo tá distraído. Em vez de aliviado, o controlador gordo fica furioso, gritando de maneira tirânica que ele é o controlador das ferrovias. Hiro se reduz a lágrimas, e o controlador gordo força a pedir desculpas a todos os trens da ilha. Em outro episódio particularmente angustiante, um trem chamado Henry, que se recusa a obedecer o controlador gordo, é emparedado dentro de um túnel pra sempre. Os trens claramente internalizaram sua própria escravidão também. O melhor elogio que se pode dar a uma locomotiva em Sodor é chamá-la de útil. Cara, como se viver uma existência aterrorizante sendo um trem de carne já não fosse o bastante. Nos jogos tá ali, né? Pokémon perdido. Boba Fett. Se você é das antigas que nem eu, pode se surpreender ao ouvir isso. A equipe Rocket não usa apenas um Ekans e um Coffin. Na verdade, ao longo dos anos, eles usaram uma verdadeira academia de combatentes. Um dos favoritos dos fãs é esse cara, o Boba Fett. Esse esquisitão foi o Pokémon principal de Jesse por um tempo. Sim, ele nunca obedecia suas ordens, sempre aparecia nos piores momentos e era um idiota total. Os fãs o adoravam. Nossa, eu quero essa pelúcia. Tem alguma coisa no design dele que me incomoda. Você consegue dizer o que é? Isso mesmo, o rabo. Ele é a cauda, né? É que, embora ele não ataque com força, ele sempre rebate que nem um balão inflável. Isso levou muitos a teorizar que o verdadeiro Pokémon é essa pequena cauda preta com olhos arregalados, não tá no Pokédex, o corpo é um órgão inflado e vazio. Um elemento de design interessante, mas a teoria não termina aqui. Quanto mais eu investigava, mais Pokémons eu encontrava com um design assustadoramente semelhante. Um par de olhos cartunescos, com um corpo preto muitas vezes cercado por algo mais. Isso levou ao que eu tô chamando de a teoria do Pokémon perdido. Todos esses Pokémons podem traçar sua linhagem de volta a um simples e desajeitado Pokémon ainda não descoberto. Você precisa de mais provas? Bom, no universo Pokémon, nenhum Pokémon tem mais de 3 estágios na sua linha evolutiva. O Bulbasaur vira o Ivysaur, que vira o Venusaur. O Wigglybuff vira Jigglypuff, depois Wigglytuff e assim por diante. Embora alguns Pokémon não evoluam, outros podem evoluir para vários diferentes. E alguns evoluem apenas uma vez. Nenhum Pokémon tem mais de 3 estágios. O que é ótimo sobre a teoria da nossa massa não descoberta é que todas as linhas de evolução às quais se aplica têm apenas 2 estágios. Shellder evolui para Cloyster, e é só isso. Isso significa que para todos esses Pokémon, a massa ainda não descoberta poderia ocupar o primeiro estágio da evolução. Por exemplo, a massa poderia evoluir para Shellder, que depois evolui para Cloyster, ou poderia evoluir para Wynaut, que evolui para Wobbuffet, eu acho que é isso mesmo. Tangela, que evolui para Tendril. Pokémons como Eevee já tem várias evoluções possíveis, então não é tão fora do comum pensar que todos esses Pokémons possam compartilhar um elo perdido misterioso. Que tem ou talvez uma bolinha preta com olhos seja fácil de desenhar e possa se tornar qualquer coisa. Nossa, esse pra mim foi o que mais fez sentido até agora.
Todo mundo conhece a adaptação da Disney do conto folclórico do Oriente Médio, Aladdin. Um garoto das ruas de Agrabah descobre uma lâmpada mágica, deseja ser um príncipe, é desmascarado, salva o dia, se casa com a princesa e vive feliz pra sempre. Mas tem um buraco na trama que sempre me intrigou. O fato de que o Aladdin tem medo de que todos descubram que ele é apenas um plebeu que desejou ser um príncipe. Sim. De fato, o conselheiro maligno Jafar mais tarde descobre isso, desonrando Aladdin. Isso levanta questão importante. Ou não, ele mentiu Aladdin também. Desejou ser um príncipe, o que o gênio fez de fato? Pensa um pouco. Aladdin não desejou que as pessoas pensassem que ele era um príncipe. Ele desejou ser um príncipe. Se o gênio tivesse realmente concedido o desejo de Aladdin, não haveria nenhuma verdade sombria a ser revelada. A realidade seria sido reescrita para fazer de Aladdin um membro genuíno de uma família real. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, Aladdin age como se tivesse que mentir constantemente e esconder o seu passado, até ser exposto como um simples rato de rua, nas palavras de Jafar. Então o gênio não concedeu realmente o desejo de Aladdin. Ele só deu aí algumas roupas novas e um secto. Se eu fosse o Aladdin, eu ia voltar pra reclamar. Uma teoria bem interessante explica isso sugerindo que, na verdade, toda a trama do filme é apenas o gênio concedendo o primeiro desejo de Aladdin. Pensa nisso. No final do filme, Aladdin dá uma de herói e conquista a princesa Jasmine e se casam. O que faz de Aladdin um príncipe. Todo aquele lance de príncipe falso, as roupas, os elefantes, o título, toda a aventura de Aladdin é simplesmente um meio pelo qual o gênio fez Jasmine se apaixonar por Aladdin e se casar com ele, cumprindo assim o primeiro desejo de Aladdin. Então e se o gênio acabou ganhando sua liberdade nesse processo, qual o problema, né? Essa interpretação da história coloca o gênio sob uma nova luz. Ainda não é malvado de forma alguma, mas definitivamente mais manipulador do que parece à primeira vista. Também torna o elemento romântico da história um pouco mais esquisito. Afinal, isso faz do gênio o cupido supremo. Eita, não desenterrava tanto as minhas memórias de infância desde a minha última sessão de terapia. O que você achou? Alguma dessas teorias faz sentido? Me fala aí nos comentários. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para receber mais conteúdos instigantes. Gente, eu achei muito legal. Vocês sabem, né, que eu adoro ver vídeos assim que falam sobre animações antigas. Me deixa muito nostálgica. E eu também achei muito legal essas curiosidades. Principalmente, o que mais me surpreendeu assim foi os de Pokémon, que eu nem acompanhava e tal, mas eu achei muito legal e faz todo sentido, sabe? Muito da hora. Mano, a teoria da Joy ser um Pokémon é muita brisa, tá? É mais fácil o Ash estar em coma, mano. Faltou do... Não teve a do Ash em coma aqui, mas dá uma pesquisada aí. Teoria Ash em coma Pokémon, vocês vão entender. Faz mais sentido do que a Joy ser um Pokémon, beleza? Aí já foi pro zaralho já, a Joy ser Pokémon. Essa do Pokémon faz super sentido. Essa da Aladdin também. Gente, eu nunca tinha pensado nessas coisas. Agora eu vou ficar dormindo pensando nisso. Obrigada, fala sério.